Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NeneCast. Vamos iniciar aqui mais um episódio, né? Lembrando, semana passada a gente não fez o nosso episódio aqui porque a gente estava em algumas modificações, estávamos fazendo algumas outras coisas de melhoria do podcast, então por isso que a gente não teve. Mas hoje já estamos aqui com uma convidada sensacional que já está aqui esperando para entrar. Mas antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho do patrocinador. O patrocinador do NeneCast é a Sandal Personalizados. Você que está aí querendo se diferenciar em um presente, querendo dar um presente diferente para a pessoa que você gosta, personalizado, único, a Sandal eles fazem chinelos personalizados. Então você consegue personalizar uma foto no chinelo, a logo de uma empresa, foto cachorro, gato, papagaio, o que você quiser colocar, a Sandal consegue personalizar no chinelo. Com uma borracha 100% borracha mesmo, com uma boa qualidade, não resbala muito. Então, um dos principais problemas do chinelo é resbalar bastante, né? Então, é uma borracha boa, uma estampa de alta resolução também. Então, se vocês ainda não conhecem a Sandal Personalizados, procura lá no Instagram, Sandal Personalizados, já começa a acompanhar o trabalho deles bem certinho também. Se quiser já saber de valores, pede lá na DM que já manda os valores, tudo bem certinho para vocês. Tá bom? Então, Sandal Personalizados, a sua personalidade refletida em seus passos. O podcast de hoje está sendo transmitido no canal do Paulo Munarete News no Facebook, no YouTube do Nene também. Se você ainda não acompanha o meu YouTube ou o Instagram, pesquisa ali NeneCast _, tanto no YouTube quanto no Instagram, que você já vai encontrar a página. Caso não encontre no YouTube, lá na descrição, na bio do Instagram, já tem o link e você vai direto para o YouTube, tá bom? Então vai lá, já segue, já compartilha, acompanha, que já tem vários podcasts que está sendo gravado lá, que inclusive está sendo por essa outra câmera aqui do lado. Então já acompanha, segue e já começa a curtir ali o material, né, para ficar por dentro de quem foi os convidados que vieram. Depois tem os cortes do podcast que é colocado também ali no Instagram e depois no YouTube. Então vai lá, acompanha e já fica por dentro de tudo que acontece aqui no NeneCast. E também já conhece nossos bastidores aqui, né? A Raquel, que está aqui, a nossa produção, né? Então vai lá, gente, curte, comenta, compartilha e manda para mais várias pessoas. E também já compartilha esse podcast de agora, né? Você que está aí no Facebook, no YouTube, manda o link para a pessoa que você gosta, a pessoa que quer aprender a ligar o foda-se, que é o tema do nosso podcast de hoje. Aprenda como ligar o foda-se na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Se eu fosse você, já compartilhava e mandava para aquela pessoa que precisa saber como fazer isso em sua vida, né? Que eu até já vou começar aqui o nosso podcast deixando uma pergunta para vocês, gente. Eu tô sentindo que a minha cadeira tá muito para cá. Deixa eu virar um pouquinho mais de frente. Nossa senhora, aqui a cuiazinha aqui do lado. Mas olha só, você que tá aí assistindo nesse momento, você se preocupa com a opinião dos outros quando você vai fazer alguma coisa? Você fica pensando, meu Deus, o que será que fulano vai pensar de eu estar fazendo isso? O que fulano vai pensar de eu estar comprando aquela outra coisa? De eu ir falar aquilo? Você se preocupa com isso? Se você se preocupa, deixa aí nos comentários. Meu Deus, eu me preocupo de fazer isso, de fazer aquilo. Comenta aí, já manda para aquela pessoa, compartilha para aquela pessoa que também pensa da mesma forma e diz para ela vir comentar aqui pra gente quebrar isso de vez, gente. Tá? Vamos lá, que hoje o nosso podcast é pra gente disruptivo? Isso? É disruptivo. Vamos quebrar esse negócio aí, vamos deixar isso de lado, vamos parar de se preocupar com a opinião dos outros e nos colocar em primeiro lugar. Fechou? Combinado? Então deixa aí nos comentários que eu sempre falo. Nós fizemos o podcast do nosso jeito. É eu, é a convidada, é a Raquel, é o Paulo, é vocês que estão aí em casa. Então vamos lá, vamos interagir, comentar e vamos fazer o podcast da melhor forma possível hoje. Então, para falarmos um pouquinho sobre
transformação pessoal, viver uma vida sem rótulos e seguir os seus ideais, principalmente, como que eu faço para ligar o foda-se na minha vida? Eu convidei uma pessoa que é expert nesse assunto, que vai nos ajudar, porque também eu não sou perfeito, né, gente? Eu também tô nesse processo de evolução, de parar de me preocupar também um pouquinho a opinião dos outros, né? Isso acho que já nasce com a gente esse negócio, né? Nasce com a gente, mas a gente tem que precisar largar esses rótulos, precisar parar de se preocupar um pouco com isso. Mas vamos lá, vamos aprender juntos e vamos seguir esse caminho aí, pra gente parar de se preocupar com a opinião dos outros. Então, a convidada de hoje do NeneCast, ela é palestrante, sexóloga, mentora, terapeuta, empresária e apaixonada por ajudar a transformar a vida das outras pessoas, extraindo o melhor delas para viver uma vida extraordinária. E é ninguém mais, ninguém menos que ela, Neuza Despertar! Aê! Mas eu preciso levantar, pra dar um abraço. Muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Que inclusive é uma honra receber a Neuza aqui novamente no NeneCast. Já veio, né? Já participou, contou um pouquinho da história. Pra quem acompanhou o episódio que a Neuza veio aqui, a gente falou de muitas coisas, né? Quase veio até uns segredos ali já, né, Neuza? Sim. É uma honra estar aqui novamente com vocês. E sim, no outro podcast a gente... vamos falar algumas coisas. E quando eu vi, eu já estava falando minha história. Quase que contei até os segredos, né? Brincadeira. Mas é muito interessante quando a gente começa a falar e se sente à vontade em falar. Foi assim que eu me senti naquele dia e é assim que estou me sentindo hoje também. Olha que maravilha ouvir isso, né? Eu sempre pergunto para as pessoas antes de ela vir no podcast, o que você quer para tomar lá, para se sentir mais em casa, mais confortável? Porque é bom quando a gente se sente à vontade em falar de algo, né? Quando a gente se sente à vontade em estar em algum lugar com alguém. Então eu sempre tento transmitir isso para a pessoa quando vem aqui. De estar no lugar que ela gosta, de falar, de aproveitar o momento. Então é muito bom de ouvir isso, Neuza. Muito obrigado. E fico muito feliz de você ter se sentido em casa. Espero que hoje também se sinta em casa aqui. Já cheguei me sentindo em casa. Me senti em casa desde a primeira vez. Não conhecia você, não conhecia a Raquel. E já cheguei e me senti em casa. E hoje me sinto mais em casa ainda. Oh, mas que bênção. E é isso mesmo. É o que eu prezo aqui. Pra gente se sentir em casa, pra gente falar tudo que vier no coração pra falar, né? Menos os segredos, assim. Não, brincadeira. Se quiser falar, fala também. Aqui é o momento. Vamos tomar um chimarrão. Aqui, gente, eu amo chimarrão. E a convidada também ama um chimarrãozinho, né? Então, quando você me mandou acho bem legal esse negócio que você manda perguntando o que a gente quer beber no podcast. A minha resposta tinha que ser chimarrão, porque eu gosto muito. A minha mãe dizia, a Neuza vive com a cuia na mão. E não é mentira. Eu também, eu amo chimarrão, gente. Eu e minha mãe, quando a gente tá lá de tarde, nós dois, é uma garrafa. Uma garrafa de chimarrão, nós dois, toda hora, assim, ó. É de manhã, a gente toma. De manhã, de tarde e de noite. Sagrado. É o sagrado, eu sempre posto no meu Instagram, né? A Raquel também tá ali, que também amo o chimarrão. É o sagrado da vida, gente. É uma delícia, eu amo. Mas enfim, vamos lá apreciar um bom chimarrão, um bom momento. E Neuza, pra quem ainda não te conhece, fale um pouquinho de você novamente, né? Pra quem aí não apreciou o podcast da última vez quando a Neuza veio aqui, agora vá lá, convida as pessoas que estão aí pra conhecer a Neuza, que tem muito a acrescentar na nossa vida. Então, eu sou Neuza Mesalira Françosi, profissionalmente conhecida como Neuza Despertar, que quando abri meu CNPJ lá, há alguns anos atrás, era Centro de Desenvolvimento Humano Despertar, e as pessoas começaram a falar Neuza, que Neuza do Despertar. E aí, com o tempo, ficou a Neuza Despertar. E o propósito do meu trabalho é esse, é despertar. Então, eu trabalho com tudo isso que o Lucas falou, tenho métodos próprios de trabalho, que a gente vai comentar aí, né, no podcast. E teve uma coisa que o Lucas falou quando ele falou do tema do podcast, aí antes de eu entrar, que ele disse assim, eu não sou perfeito, eu estou aprendendo a ligar o botão do foda-se, ou o foda-se.
eu também não sou perfeita e não liguei o foda-se para tudo ainda. É um processo. Exato. E eu sou uma buscadora, então meu propósito é ajudar as pessoas a enxergar o básico, que muitas vezes de tão óbvio a gente não enxerga. E através deste básico transformar aquilo que elas precisam, tanto na vida pessoal quanto profissional. Exatamente. Hoje em dia, nessas redes sociais, o que a gente mais enxerga é pessoas perfeitas, né? Meu Deus, eu não tô nem aí pra opinião dos outros, não quero nem saber, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a gente sabe que nos bastidores não é bem assim. Todo mundo tem algum processo que tá de evolução, então é como eu falei no início também, tô nesse processo, é algo que não sei se nasce com a gente ou não, isso. Um tanto nasce, porque assim, a gente carrega aquilo que vem dos nossos antepassados. Os nossos pais aprenderam algo e passam para nós, os pais deles que são nossos avós, e assim vai. Muitas coisas passam por muitas gerações. E não só isso, às vezes a gente carrega coisas que estão no inconsciente coletivo. Por exemplo, já que vamos falar do foda-se, e você falou que talvez a gente nasce com isso, acho importante falar dessa parte da rejeição. Muitas vezes a gente não faz do jeito que a gente gostaria, ou não é exatamente quem nós somos por medo de sermos rejeitados. Então, muitas vezes nós nos anulamos para caber em determinados grupos, em determinadas situações. E temos dificuldade de dizer não e acabamos, muitas vezes, fazendo aquilo que nem queremos para caber naquele grupo. Tem vários fatores que nos levam a ter esse medo da rejeição, mas tem um negócio que é do inconsciente coletivo mesmo, que a gente carrega e está no nosso DNA e no DNA energético desde a época dos homens da caverna. Você já ouviu falar disso? Já. Que lá atrás, quando eles tinham que sair para caçar, e eles precisavam sair em grupos, porque senão eles viravam a presa. E aí, mesmo que eles não gostassem muito daquele grupo, mas eles precisavam se adaptar para caber naquele grupo, porque sozinho não tinha como ir caçar. E aquilo era uma necessidade, era questão de sobrevivência, porque ia lá para caça, para ter o alimento para eles e também para as famílias. Então todas as pessoas, não só os homens, também as mulheres ficavam nessa de preciso agradar para estar nesse grupo, para não ficar sozinho, senão vou morrer de fome. E inconscientemente nós carregamos isso. Até quando? Até o momento que nós tomamos consciência. Então agora quem está ouvindo vai tomando consciência disso e liberando isso. Falando uma simples frase para si mesmo, fechando os olhos ou mesmo de olhos abertos, ou escrevendo, mas falando para essas pessoas que viveram naquela época: eu deixo com vocês o que é de vocês, eu agradeço por tudo que vocês facilitaram para mim e aqui eu sigo diferente. Porque nós carregamos, isso é um movimento inconsciente muito forte. E nós não vivemos mais naquela época da caverna, então nós não precisamos, não é mais sobrevivência. Claro que, às vezes, a gente precisa se adaptar a alguns grupos, dependendo dos nossos objetivos, do nosso estilo de vida. Mas nós podemos também ser quem nós somos e fazer as nossas vontades, que não é mais questão de vida ou morte. Exatamente, eu achei muito legal essa parte que você falou, porque todo mundo tem a questão passada. Todos nós viemos de uma geração passada que fez a gente chegar até onde a gente está hoje. Então a gente realmente precisa agradecer até onde eles fizeram a gente chegar. É porque eles facilitaram muito a nossa vida também. Tudo hoje que é mais fácil é porque alguém veio antes e facilitou. E aí sim, quando você diz, nós já nascemos com isso que eu falei lá do homem da caverna é algo geral. Mas aí cada sistema familiar, cada família foi vivendo do seu jeito, e isso vai passando de geração para geração. E muitas vezes a gente repete e nem se dá conta, mas a gente pode agora fazer diferente, conforme vai tendo o entendimento. Sempre agradecendo tudo que eles fizeram até aqui. Não importa como foi, e às vezes a gente até julga, deveria ter sido diferente, mas tudo que é mais fácil para nós hoje é porque alguém chegou antes e foi facilitando esse caminho. Exatamente. Essa parte que você falou, que vem um pouquinho, que a gente pega um pouco do DNA dos pais e tudo, e é realmente isso. Às vezes a gente vê alguma coisa que os nossos pais estão fazendo, que a gente diz, não, muito com os filhos. Diz, quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer o que o meu pai e minha mãe fizeram. Mas aí quando você menos se dá conta, você está fazendo da mesma forma.
fazendo igual e nem se dá conta, ou pior. Exato. Às vezes, e geralmente não se dá conta. Então, por que é bom a gente se entender, se estudar? E isso acho que eu falei no outro podcast também, que a gente precisa se conhecer de comportamento humano. Por quê? Para perceber o que está repetindo, para fazer diferente, porque senão a gente repete, nem se dá conta, continua criando um problema e nem percebe que está criando. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me curo. E quando eu estou nesta busca, eu curo os que vêm depois e eu transformo. Minhas decisões de hoje transformam a vida de quem nem nasceu ainda. Nossa, isso é verdade. E inconscientemente, energeticamente, a minha busca de agora cura quem veio antes também. Olha, isso é muito interessante. Curar os que já passaram e curar os que vão vir. E essa legal. Escolha é nossa, de que estamos aqui, exatamente, agora. Exatamente. Por isso que é aquela questão do viver o presente. Você precisa viver o presente para você construir o teu futuro. Exatamente. E claro, lembrando que o passado faz parte, o passado é nossa história. Nós somos quem somos pelas histórias que já vivemos, mas a vida acontece agora. E é agora que nós projetamos o nosso futuro. São as coisas que nós fazemos agora que definem o nosso futuro. E sim, a gente só vive agora. Quando eu fiz das minhas formações com o José Roberto Marques, é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, ele disse assim, querem a maior prova de que só vivemos agora? Respira agora. Consegue, né? Respira ontem. Dá para voltar a respirar? Não. Agora você respira para amanhã de manhã? Dá para respirar? Não dá, só vai respirar Exato. agora. Ou seja, a vida só acontece agora. E quando termino de falar a palavra agora, já passou. Nossa, é verdade. Gente, isso é incrível, incrível. A gente precisa estar no agora para conseguir conquistar o futuro. E muitas vezes a gente sofre muito, como eu atendo bastante pessoas no individual, então eu converso com muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas. Essa é uma dor das pessoas, sofrer por antecipação. E vou dar eu ia falar assim, vou dar uma dica, mas não é uma dica, é uma técnica que pode ser utilizada. Isso eu passo lá nos processos terapêuticos, mas quem está aqui nos vendo merece saber disso também. É um exercício de repetição que pode ser feito para quem sofre por antecipação. É um exercício, é uma técnica da programação neurolinguística. Então, você vai começar a prestar atenção em você. Quando você perceber que está pensando demais coisas lá da frente, ou seja, sofrendo por antecipação ou ansioso demais, você para. Respira fundo e se pergunta, o que vai resolver da situação eu ficar pensando nisso agora? Geralmente a resposta é nada. Mas isso não é uma fórmula mágica. Se você fizer várias vezes e todas as vezes a resposta é nada, o teu sistema daqui a pouco vai entender que você não quer ficar pensando, sofrendo por antecipação. Então é um exercício de repetição, que se for feito ele funciona, mas tem que fazer. Tem que escolher fazer, senão nada funciona também. Nossa, é verdade. Você falando isso agora me remeteu ao que eu estava fazendo também para a questão do passado, que é a mesma coisa de, eu falei isso, e agora, meu Deus do céu, fica remoendo depois o dia inteiro, e o porquê que eu falei aquilo. Tá, mas se eu ficar lamentando o dia inteiro, não vai mudar em nada que eu já falei. E se mudar, e aí, já que você falou desse porquê, se a gente muda o porquê pelo para quê, a gente tira um aprendizado e deixa lá atrás. Não tem como apagar, o passado não se apaga, o passado é história, não existe voltar lá e apagar, mas tem como ressignificar. Como que a gente ressignifica? Vendo o que aprendeu. Então, se nós ficamos porquê, a gente fica se colocando muitas vezes até num papel de vítima e se punindo e se cobrando. Por que fiz aquilo? Por que foi daquele jeito? Por quê? Por quê? Agora, se você mudar a pergunta, para quê? Para que eu fiz aquilo? Você vai encontrar um aprendizado. Eu fiz aquilo porque assim, tudo que nós fazemos com uma boa intenção. Eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim, vou fazer isso para errar. Tu conhece alguém que faz isso? Não. Dificilmente, né? Então, tudo que a gente faz é com uma boa intenção. Mesmo que, às vezes, a gente erra. Então, o para quê faz com que a gente entenda a boa intenção daquilo e tá tudo bem. Nós somos seres humanos. E o primeiro passo para ligar o foda-se é admitir que é ser humano e que somos imperfeitos. Porque a perfeição não existe em lugar nenhum. Não. Quando o perfeccionista é assim, quando parece que está perfeito, ele encontra outro defeito para
deixar aquilo perfeito. E aí acaba que nunca vai ficar perfeito, porque isso não existe. Exatamente. Que é aquela história do é melhor feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Isso, exatamente. Bem isso aí mesmo. Então, gente, o perfeccionismo, algumas pessoas até levam como uma qualidade, né? Ah, tenho a qualidade de perfeccionista. Mas não é. Eu não vejo como uma qualidade. Depende da intensidade. Fazer as coisas bem feitas é uma qualidade. Agora, o perfeccionismo pesa. Porque, como eu falei, ele não existe. E as pessoas que são perfeccionistas, assim, ao extremo, elas sofrem. E muitas pessoas buscam ajuda justamente para isso. Eu sinto a necessidade de perfeição e estou sofrendo com isso. Muitas pessoas buscam ajuda e muitas outras sofrem e nem sabem, às vezes meu Deus, estou sentindo um aperto no peito, uma ansiedade, um negócio que eu não sei direito o que é, e no fundo é porque está tentando fazer tudo perfeito e não consegue. Então, às vezes são só pequenas coisas que precisam ser identificadas e que vai conseguir administrar, por exemplo, a ansiedade. E às vezes a gente confunde muito. Tem uma pergunta que eu faço muito quando as pessoas chegam buscando ajuda para a ansiedade. É ansiedade ou é pressa? E quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas dizem, é pressa. Então tá, se você conseguir administrar a tua pressa, a ansiedade vai diminuir. Qual a diferença da pressa com a ansiedade? A pressa é quando você tem pressa de ver tudo pronto, que você é aquela pessoa focada em resultado e quer para ontem. Tipo assim, e tudo tem um processo, as coisas não acontecem de uma hora para outra. E essa pressa de ver pronto começa a gerar essa ansiedade. Mas claro que existe a ansiedade de patologia, que vem de outras fontes. Agora, se você identificar, não, é pressa, se é só pressa, claro, gera ansiedade, mas aí você começa a trabalhar esse negócio de administrar essa pressa, entender que tudo é um processo, entender que tem o passo a passo, automaticamente a ansiedade diminui. E agora, tem várias coisas por trás da ansiedade. Por exemplo, eu não sei explicar do que eu sinto essa ansiedade, mas é aqui, no peito. Acelera, ou a palpitação, ou aperta o peito. Cada pessoa sente de um jeito, às vezes sua mão, enfim, são sinais de ansiedade. Agora, tem algo por trás disso, tem a raiz, tem algo que vai nos mostrar o que precisa realmente ser olhado. Essa semana mesmo eu fiz um atendimento e quando eu fiz essa pergunta, é ansiedade ou é pressa? A pessoa ficou, acho que é pressa. Aí a gente fez a avaliação de perfil comportamental da pessoa, entendeu que nem era tanta pressa, mas era necessidade de controle. Então a pessoa com necessidade também de controlar tudo, se torna ansiosa. Por quê? Tudo que sai do planejado dela incomoda. Exato. E aí ela fica ansiosa, sempre esperando o quê? O que vai sair do meu planejado agora? E aí quando nós entendemos a raiz disso, a gente trabalha no quê? Na necessidade de controle, que vem de onde? De muitos fatores, que aí sim é um trabalho individualizado mesmo. Mas tudo tem algo por trás. E às vezes a gente busca um remédio, toma aquele remédio, cura o sintoma, mas a causa não é curada. E aí que as pessoas vão repetindo esse ciclo. Nossa, exatamente isso. E tudo tem um porquê e depois o para quê. Né? Tudo tem um porquê que aconteceu aquilo e para quê. E o para quê. E quando identifica o porquê, o para quê, a gente consegue liberar. Inclusive tem uma ferramenta que eu trabalho, chama digging. É uma escavação que a gente faz. A gente consegue identificar onde estão as raízes e aí consegue liberar. Nossa, é verdade. Aquela vez que eu fiz foi o digging, não lembro. Você fez... A gente usou os bonequinhos? Não. Foi digging. Nossa, é perfeito, gente. É muito bom o digging. Meu Deus, eu fiquei curioso pela palavra. Aí eu perguntei pra Neuza, o que é o digging? Aí ela me explicou tudo, aí eu fui fazer. Gente, é literalmente libertador. Meu Deus, a gente realmente encontra a causa, a raiz e a gente vai tratar. E aí depois a gente entende o para quê e o porquê que aconteceu aquilo. De muitas coisas, Exatamente, né? De muitas coisas. Porque às vezes uma coisa vai acarretando outra, vai se transformando em uma bola de neve e vai indo e a pessoa nem vê. Mesmo. Quando vê, tá perdido, tá com uma ansiedade. E às vezes é necessário tomar o remédio. Só que as pessoas, eu ouço muito isso também, eu não quero ficar viciado no remédio. Mas verdade. Então tem que trabalhar a causa, porque o remédio ele ameniza o sintoma e às vezes é necessário amenizar esse sintoma para poder dar uma parada e olhar para tudo isso com calma. Só que se não trabalhar a causa, quando parar de tomar o remédio, tá tudo ali.
É verdade. E isso até, eu não sei se isso acontece bastante com homens ou não, mas acho que pode ser que sim. Geralmente os homens não buscam a questão da terapia por conta de preconceito. Hoje ainda está um pouco menos, né? Você sabe que nos últimos tempos tem aumentado essa procura? Tem aumentado? Tem aumentado. E eu fico feliz em perceber isso, porque Exato. os homens, eles também carregam as dores igual nós mulheres. Para muitas mulheres é difícil buscar ajuda, é difícil mostrar a vulnerabilidade. Para os homens é muito mais, porque os homens aprenderam, muitos homens aprenderam que o homem não chora. É verdade. Então, muitas vezes, o fato de buscar uma ajuda, ele tem como que é uma fraqueza. Mas, na verdade, não é. Eu falo assim que buscar uma ajuda é ter coragem. E tem um livro que eu gosto muito e eu gosto de indicar, chama A Arte de Ser Imperfeito, é da Brené Brown. E ela fala dessa parte, tem lá um capítulo que ela fala essa parte da dificuldade que os homens têm em buscar, justamente porque aprenderam que homem não chora, que eles precisam ser fortes o tempo todo, tudo isso. Isso tem mudado aos poucos, mas também ainda se vê repetindo muito isso, e muitos pais e mães até falando ainda para os filhos meninos, você tem que ser forte, é feio chorar, não fica chorando, enfim, coisas que vai fechando, e de quanto mais fechado, mais vai sofrendo, e isso vai resultar no quê? Na ansiedade, na angústia, na depressão, muitas vezes até no medo de dar o próximo passo, e aí vai se fechando e vai criando tudo isso, e aí não consegue ser quem é, e aí é difícil de ligar o foda-se, bem difícil quando está numa situação dessa. Nossa, é verdade. Agora você falando, eu pensei também em uma outra coisa. Geralmente, até lá em casa já aconteceu também. Tem um sobrinho pequenininho, aí às vezes eu começo a chorar, aí a mãe falou pra ele assim, não chora, que feio ficar chorando. Olha lá, o tio tá te olhando você ficar chorando, ai que feio. Aí vem a questão do, meu Deus do céu, tem alguém me olhando, eu preciso parar de chorar. Aí vai criando trauma, né? Eu li uma vez, eu não lembro onde, ou eu ouvi, mas eu acho que eu li, que dizia assim, esse negócio de chorar. Se você sair na calçada agora e ter 5 jovens fumando, ninguém vai ficar olhando e vai lá dizer, o que aconteceu que vocês estão fumando? Agora, sai na calçada e tem desses 5, 2 estão chorando, todo mundo vai ficar olhando, ou se não vai parar para querer saber por que é que está chorando. Ou seja, o choro não é normal, nós precisamos começar a normalizar o choro. Por quê? Porque é a forma de expressar o que está sentindo. Então a gente normaliza umas coisas que não deveriam ser normais, e aquilo que é normal a gente cria um tabu. Exatamente. E aí as pessoas têm vergonha de chorar na frente de outras pessoas. Isso acontece, e as crianças inclusive têm vergonha de chorar. Às vezes quando eu atendo criança, começa a falar, dá vontade de chorar, dá pra ver que segura assim, e os adultos, vários adultos também, eu sempre falo, tem até lencinho aqui, porque pode chorar. Pode chorar, é permitido. Mas é muito ainda considerado um tabu chorar, vergonhoso chorar. E é o medo de demonstrar fraqueza. E é quando nós demonstramos fraqueza, vulnerabilidade, é que nós conseguimos realmente ser esses seres humanos que nós somos. Porque é o nosso sentimento, ou a gente chora ou de felicidade ou de tristeza, então a gente está demonstrando, é uma forma de demonstrar. É expressão, é forma de expressar. E também, durante muito tempo, foi ensinado, nós aprendemos que existem emoções positivas e negativas. Então, tristeza, raiva, ódio, frustração, tudo isso é ansiedade. Tudo isso, de alguma forma, é considerado negativo. Só que tudo isso faz parte. E como é considerado negativo, o que a gente faz quando tem algo negativo? Quer ficar longe daquilo, quer fugir daquilo. Então não sente, não se permite sentir. Só que nós precisamos sentir, porque faz parte. Quanto mais a gente luta contra, mais aquilo cresce e aumenta. Então, a partir do momento que eu admito, eu sinto, eu estou sentindo isso, vai passar, eu sinto e vai passar, senão fica repetindo, às vezes por anos. E isso se encaixa perfeitamente com uma frase que eu vi sua, que é, dói o dobro fingir que não dói nada. Né? Exatamente, dói o dobro fingir que não dói nada. Por quê? Se você finge que não está triste, você está tendo a energia ali da tristeza e está gastando energia para fingir que não está triste. Aí isso vai causar o quê? Angústia, que você vai ter a energia da angústia e vai fingir que não está angustiado.
Então, fingir que não dói, dói o dobro. É verdade. Nossa, gente, é totalmente isso. A gente não para pra pensar, né? Não. A gente só vai ali, anula aquilo, dizendo, não, agora eu tenho que me preocupar com isso aqui. Vai lá e faz. Eu ouço muito também negócio assim, das mulheres principalmente, que são todas atarefadas, né? Eu não tenho tempo de chorar agora, vou chorar depois. Tudo bem, às vezes a gente realmente tá lá. Será que a Raquel fala isso? Aqui é. Então, assim, realmente, a gente sabe que... não vou ficar chorando que estou atendendo um cliente e vou começar a chorar. Realmente tem momentos que não dá para chorar, que não dá tempo de chorar. Mas depois, no momento sozinha, se permite chorar. Se permite ter o teu momento. E às vezes é difícil, às vezes tá tão... tem algo aí tão forte que nem o choro sai. Mas a gente precisa se permitir. E como faz, então, para ir soltando isso? Também é um exercício diário de falar, eu me permito sentir o que estou sentindo. E se toda vez você repetir isso, daqui a pouco teu sistema vai entender que você quer se permitir sentir o que está sentindo. E claro que a Raquel se identificou assim, porque foi bonito de ver ela. E vocês não veem ela do outro lado, mas foi legal de ver. Verdade. Com esse negócio de não tenho tempo nem para chorar. Mas nós precisamos de tempo para olhar para nós e nem que seja para chorar. É necessário. Claro que, como eu falei às vezes, naquele momento não dá mesmo. Porque nós precisamos, de certa forma, estarmos aí. Por exemplo, se está atendendo um cliente, vai precisar terminar o atendimento. Mas que a gente se permita ao máximo sentir o que sente. E mesmo que não chora, sente igual, depois chora. A lágrima sai depois. Vai com delay. Exatamente. Isso é uma boa enquete pra gente colocar aqui nesse momento agora. Você que está aí assistindo, você se permite sentir o que está aqui no seu coração, permite transbordar, se permite chorar? Coloque aí nos comentários se você permite sentir isso. Vai lá, gente. Depois a gente volta aqui nos comentários pra gente comentar um pouquinho sobre isso, né? Isso aí. Que é muito importante. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade um pouquinho de demonstrar o sentimento, mas é o que a Neuza falou, né? Gente, precisa demonstrar os sentimentos, precisa chorar. E uma coisa que a nossa amiga, né, sempre fala: chore, vai lá, liga o chuveiro, uma taça de vinho, chora, mas chora, gente. Meu Deus do céu, ali é o momento de você transbordar, tá? Vai lá, segue essa dica aí também, tá? Coloque nos comentários se você se permite sentir o que tá aqui dentro. Se permite sentir o que está sentindo. Isso, exatamente. Deixa eu pegar aqui para ver uns comentários, hein, gente? Vamos lá. Quando que você começou na sua profissão de terapeuta, Neuza? Como que foi essa trajetória aí? Eu comecei em 2006 com um curso de Reiki que eu ganhei de presente de casamento. Na verdade, antes disso, meu sonho era cursar psicologia, e aí por motivos pessoais, familiares, eu acabei não cursando. E logo depois, então, do casamento, eu fiz o curso, a gente ganhou, eu e meu marido. E naquele dia eu tive certeza absoluta que eu queria trabalhar com pessoas. Daquele dia em diante, eu já tinha essa certeza, mas eu ainda tinha um pouquinho de, assim, como que eu vou fazer? Uhum. E daquele dia em diante tive certeza. E logo em seguida eu busquei a formação em massoterapia. E durante alguns anos eu atendia com reiki, massoterapia. Aí depois eu fui fazer a formação de auriculoterapia e fui fazendo aromaterapia, fui fazendo várias outras formações. E aí eu fiquei um tempo sem atender, quando em 2000 tinha feito um concurso para trabalhar na Epagre. E eu fui chamada 4 anos depois, quando porque eu passei em 4º lugar, né? Não fiquei, achei que nunca ia me chamar. E aí nem sabia direito que ia ser, nem li direito o edital, que era 2 anos para mais 2, então no final lá dos 4 anos me chamaram. E naquele momento, até por uma questão financeira e os benefícios de plano de saúde, essas coisas que tinha na Epagre, eu fui. Aí, nesse período de Epagre, eu fiquei atendendo e trabalhando, mas eu já tinha o meu filho, o Luigi, e eu precisava ter tempo também para a família. E eu optei por parar de atender e ficar na Epagre, mas eu nunca parei de estudar. Então, nesse período de Epagre, eu fui estudando muito. Eu fiz a minha graduação em gestão de recursos humanos e fui percebendo cada vez mais que
Eu não queria só trabalhar com o sistema energético e com a massoterapia, mas eu queria também trabalhar com a parte comportamental. A graduação me mostrou muito isso. E aí que eu fui buscando outras formações e em 2015 eu peguei um ano de licença na EPAGRE para ver o que realmente eu queria, porque já estava cheia de conhecimento, estava muito colocando em prática. Em 2016 eu saí da EPAGRE e desde então, desde 2015, eu abri o CNPJ e desde lá eu me tornei empresária, trabalhando só com isso e cada vez mais buscando formações, conhecimento. E essa é a minha trajetória, assim, desde que eu comecei lá, nunca mais parei de estudar. Aí, logo depois eu fiz a pós-graduação em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento, porque eu já tinha umas formações para entender as crianças e os adolescentes e os adultos, e eu queria também entender os idosos. E foi muito uma busca para o meu entendimento da minha vida pessoal, e também ali eu busquei pensando nos idosos, mas na gerontologia eu entendi que desde que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Então, ali, o comportamento humano dentro da gerontologia, a gente aprende toda essa trajetória e isso é muito bacana. Depois, com o tempo, eu percebi que as pessoas esquecem ou não olham para coisas bem básicas, e aí eu decidi fazer pós-graduação em sexualidade humana, porque a sexualidade é algo básico e que as pessoas muitas vezes negligenciam e que é muito mais tabu do que o chorar, que a gente estava falando, também verdade. É um tabu muito grande. E a partir disso também comecei a estudar a energia sexual e aí que eu entendi também que a energia sexual não é só sexo e não é só sexualidade, que a energia sexual é a energia que cria uma vida e é através dessa energia que existe em nós, no nosso corpo, que nós criamos nossos projetos, que nós temos a disposição de fazer as coisas acontecer. E agora eu estou fazendo minha segunda graduação, que é psicopedagogia. E aí já tinha formações para entender o comportamento das crianças, agora eu decidi fazer a psicopedagogia para entender ainda mais e ser ainda mais contribuição aí nas várias idades das pessoas que chegam para mim. E todas as vezes que se faz uma formação, eu passei pelos processos também. Então foram longos anos para conseguir ligar o foda-se. Eu comecei lá em 2006 o processo de autoconhecimento e de entendimento e profissional mesmo, mas também trabalhando muito pessoal. E o foda-se eu liguei lá em 2020 mais ou menos. Ah, então não é do tempo atrás ainda, já é? Não, eu já ajudava as pessoas, trabalhava com isso, mas eu não ligava o meu foda-se. Eu tinha medo do que iam falar, eu tinha medo de desagradar, então eu ficava em cima do muro. Em cima do muro, a gente agrada os dois lados mais ou menos. A partir do momento que você se posiciona, um lado não vai gostar muito, mas tá tudo bem. É melhor ter posicionamento do que ficar em cima do muro e ser mais ou menos. É, exatamente. Eu vejo muito isso na questão de quando a gente vai comprar roupa, né? A pessoa fica assim... a Raquel tá se identificando bastante hoje. É quando a gente vai comprar roupa que a gente fica lá, ai meu Deus, eu não sei se eu gosto dessa ou se eu gosto daquela. E daí tu fica ali, a pessoa que tá te atendendo tá ali assim, tipo, tá, e aí, você decide? E muitas vezes a gente tem essa dúvida, nem é por nós, é porque, e o que vão falar? O que os outros vão, se vão me ver vestindo essa roupa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Geralmente a gente fica em cima do muro pelo medo do que os outros vão falar, não por nossa vontade própria. Por isso que quando a gente se posiciona, sai de cima do muro, é a nossa vontade que está acontecendo. Enquanto está em cima do muro, é a vontade dos outros. É verdade. Às vezes dói um pouquinho ouvir isso, não é? Nossa, dói, viu? Raquel. Não é pra mim. É pra mim, na verdade. É pra ele? Você ficou fazendo assim, era pra ele? Oh, meu Deus! E é sofrido, viu? É muito sofrido isso, a gente parar de se preocupar com essa questão, porque é difícil eu tenho muita dificuldade também com dizer não.
pras coisas, pra pessoa. Aí, geralmente, eu acabo fazendo coisas que eu não gosto, mas pra agradar os as outros. pessoas. Então você tá precisando passar por um processo comigo. É, exatamente. Depois que eu comecei a fazer o digging lá, eu comecei nesse processo. A Raquel também vem me ajudando nesse processo da opinião dos outros. Até pela questão do meu cabelo. Eu sempre quis deixar meu cabelo crescer. Aí eu tinha um medo. Ai, não, vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. Agora eu tô mais de boas. Depois, todo o processo, tô nesse processo de me libertar, de despertar para o que eu gosto, para extrair o que é melhor de mim. Agora, tô vivendo, tô com meu cabelo grande, tô aproveitando e tá indo. A Raquel todo dia fala, corta esse cabelo, corta esse cabelo. Lucas, Não, tô bem, tô bem. sabe que você falando isso, acho bem importante falar de algo que faz ligar o foda-se também, que é a gente perder um pouco da nossa importância. Quando nós temos muito medo do que os outros vão falar, porque a gente está se colocando, de certa forma, num pedestal. Às vezes, você vai vestir aquela roupa achando que, nossa, o que vão falar? Às vezes as pessoas não estão nem olhando para você. É verdade. Às vezes a gente diz, eu não vou naquele lugar porque se eu chegar lá, as pessoas já estão lá, eu chego por último, todo mundo vai ficar me olhando. Às vezes as pessoas estão lá vivendo a vida delas, nem te olham. As pessoas estão cagando e andando. Cagando e andando. E se olharem, o que tem? Só que eu sei, é um processo difícil, porque Verdade. eu vivi muitos anos com essa preocupação, com esse medo. O meu marido que fala assim que antes ele fazia fiasco e eu ficava com vergonha, agora quase que é o contrário. É que eu faço fiasco, desculpa, e ele fica com vergonha. Por quê? Porque realmente quando a gente entende que tá tudo bem, a gente nem é tão importante assim que todo mundo vai ficar olhando para nós o tempo todo. Claro, nós temos nossa importância, nós somos seres especiais, nós somos... hoje eu li um negócio também no story de alguém que eu sigo lá no Instagram que dizia assim, nós somos substituíveis para o que fazemos, mas insubstituíveis para o que somos. E realmente, nós somos insubstituíveis naquilo que somos, não naquilo que fazemos, Exato. naquilo que somos. Mesmo assim, nós não somos tão importantes a ponto de, se eu morrer hoje, a vida da outra pessoa que é muito importante para mim ou que me considera importante vai acabar junto? Não acaba. Às vezes, acaba sim, porque fica muito triste e tudo mais. Sim, acaba, fica triste, tem todo aquele processo de luto, etc, etc. Mas a vida dessa pessoa vai continuar. Então, mesmo eu que sou mãe, se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Bem provável, meus filhos vão sofrer, vai doer. Lá pra frente, talvez vão precisar fazer terapia, mas até a vida dos filhos vai continuar, alguém vai cuidar deles. Então, por que é que a gente tem tanto medo de ser realmente quem a gente é, se daqui a pouco, quando não existir mais vida, a vida de todos esses outros que nós achamos que vão ficar olhando para nós, vai continuar. E quando são os outros que são próximos, a vida continua. E os outros que nem são próximos da gente, mais ainda que a vida vai continuar. Às vezes a gente tem medo até de quem a gente nem conhece. O que aquele lá vai pensar de mim se eu fizer isso daqui? É verdade. Às vezes a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros e bem no fim acaba esquecendo a nossa própria vida. Acaba esquecendo de viver o momento que é para ser vivido. E antes, então, que eu achei que fosse a Raquel que fazia isso, que ela fazendo uns sinais lá, é que ela não fala, né? Eu tentei adivinhar pelos sinais. Não tô boa em ler sinais, era pra você o negócio. É muito animada, que não é pra Tá bom. batendo na cara dele. Entendi. Ai, que horror. entendi. Vejam só, não tenho amigas assim. É brincadeira. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro pessoal que tá aqui assistindo, então. Uma boa noite para Francisco Canani, que tá sempre aí nos acompanhando, nos assistindo. Pra Tatiane Gonçalves da Silva, boa noite. A Vera Lúcia, a Roselaine Lorenzon também, boa noite. Boa noite pro meu pai, o Cláudio também tá aí assistindo. Obrigado por vocês estarem aí nos acompanhando. Curte, compartilha, manda para aquelas pessoas que também precisam ligar o foda-se na sua vida, hein, gente? Vai lá, compartilha para aquela pessoa que precisa sair do muro. Precisa sair de cima, cair para um lado e desagradar, aprender a desagradar algumas pessoas, que isso vai acontecer em algum momento da sua vida. Né, Nilson? Quando você se posiciona, ou quando liga o foda-se, você passa a ser perfume para algumas pessoas e repelente para outras. Nossa. E isso é bem legal, porque Verdade. acontece uma seleção e só fica quem realmente está conectado com você. Quem gosta do teu perfume. E aí as coisas, quem gosta do perfume, e tudo fica mais leve. Aham.
É verdade. Mesmo que, quando é difícil ainda de entender isso e de ligar e de se posicionar, parece assim que algo que vai ser sofrido, que vai doer, mas eu garanto que depois fica leve. Quando consegue se libertar disso, fica leve. Nossa, isso é maravilhoso, gente. E você nessas transformações também ajuda outras pessoas, né? A se libertar, a deixar a vida mais leve, a extrair o melhor delas. Tem muitas pessoas que buscam ajuda e falam de si e dos que estão à sua volta. E eu sempre falo assim, nós conseguimos transformar a nós, mas sempre vai ter um reflexo em quem está à nossa volta. Então, por mais que às vezes não, né? A gente não consegue fazer o outro mudar, mas a minha mudança gera mudança É em verdade. quem está em volta de mim. E a minha busca faz com que aconteça uma corrente. A minha busca por me entender e curar as minhas dores e transformar aquilo que tem de marca que não é assim tão positiva, os meus aprendizados fazem com que lá dentro da minha casa eu convivo com pessoas que vai refletir neles. O que eles fazem? Vão para o trabalho, o marido vai para o trabalho, os filhos vão para a escola. Lá eles convivem com outras pessoas. De alguma forma, aquele pouquinho que você já fez transformação em você, que ajudou a transformar eles, vai chegar lá na escola, vai chegar lá no trabalho, a sua forma de viver. E aí, lá, aquela pessoa, o colega de trabalho também tem uma família, então vai para casa, acaba que passa isso de alguma forma, não precisa nem ser diretamente. Não é que eu falo aqui, eu transformei em mim, daí eu chego em casa e falo, agora vocês têm que fazer assim. Não, ele vai vivendo isso e gera-se um movimento, vai vivendo isso. Eles também não vão para a escola e vão dizer, agora eu vou falar para os colegas que tem que fazer assim. Às vezes nem percebe que está tendo algumas pequenas transformações, começa a agir diferente lá na escola, vai agir diferente, que aqueles colegas de alguma forma vão para casa, tem suas famílias, que aquelas famílias vão para o trabalho, vão para outras escolas, e assim acontece uma corrente do bem. Tem um filme chamado A Corrente do Bem, bem legal, que fala mais ou menos sobre isso. Olha que legal, não assisti ainda esse filme, mas É bem legal. vou procurar para mim assistir. E você falando dessa questão da escola também, tem um método que você utiliza, que é o Descobrir-me, né? Que é Sim. aplicado na escola mesmo. Na verdade, o método Descobrir-me, eu aplico ele, trabalho com ele na clínica. Lá, na clínica. Isso. Na escola eu atendo as crianças, eu faço alguns trabalhos que é em grupo, nas turmas, alguns trabalhos individuais. Eu atendo nesse momento lá no Colégio Intelectos. Mas o programa Descobrir-me ele acontece lá na clínica. O programa Descobrir-me eu criei ele em 2017. E trabalhava com ele lá em Ipuaçu e São Domingos, e tinha muita criança que fazia, tem muito adolescente que já está adolescente hoje e passou pelo Descobrir-me, e às vezes eu olho as fotos assim, nossa, eles eram tão pequenininhos, agora vendo eles já conquistando outras coisas, é muito interessante. Aí parou na pandemia, porque é um processo em grupo, sim. E daí depois, quando a pandemia passou, eu estava focada um pouco mais em entender o comportamento das mulheres e essa parte da pós de sexualidade e tudo mais, eu não tinha voltado com o programa. Agora que eu tenho a clínica aqui em Xanxerê, que tem espaço para isso, eu retomei. E é um programa, então, que atende crianças de 4 a 11 anos, mas a gente divide as turmas, 4, 5 e 6 anos, 7, 8... 7, 8, 9, 10 e 11 anos. E aí trabalha os mesmos assuntos, mas uma dinâmica diferente, porque dependendo da idade, a gente precisa transformar a forma de trabalhar, enfim, trabalhar de formas diferentes. Então, se trabalha a inteligência emocional e comportamento humano, para que eles entendam de si e que vão criando o manual de instruções, como eu gosto de falar, o seu próprio manual, conhecendo de comportamento humano desde cedo. E a gente faz muita vivência. Então, às vezes, acontecem umas transformações no comportamento, que não é fórmula mágica, mas vão acontecendo pequenas transformações que não tem nem como explicar. Tipo, qual foi a técnica que fez isso? Não sei, porque é uma construção. A gente vai fazendo vivências e as coisas vão acontecendo internamente.
e de uma forma lúdica, dinâmica que eles gostam. Nossa, que legal. E essa transformação vai levando para casa, que vai impactando Isso, outros. exatamente. Muito legal essa ideia. E quanto antes começa, antes vai conseguindo administrar tudo isso. Exatamente. Lá na vida adulta já vai se conhecer muito mais e vai conseguir administrar muito mais muita coisa que acontece. Exatamente, até porque foge um pouquinho daquele foco de estudar só português, matemática, essas coisas. Não, comportamento humano, você precisa saber se Nós comportar. somos humanos. Exatamente, para viver em sociedade até, né? Porque às vezes a pessoa sai de lá sabendo, meu Deus, sei fazer a fórmula de Bhaskara. Perfeitamente, lindamente. Tá, mas aí tu vai aplicar aonde tu vai aplicar na convivência com as pessoas. E nós somos pessoas, convivemos com pessoas o tempo todo. E nem adianta dizer eu não quero conviver com pessoas, porque não tem como. A gente precisa viver em sociedade. Precisa viver em sociedade, precisa conviver com pessoas mesmo que às vezes preferia não. Então é necessário, mas muito mais do que entender o outro, é preciso entender a nós mesmos. Perfeito, é verdade. E isso no autoconhecimento, gente, é perfeito. Todo mundo precisa se autoconhecer. Achei incrível essa ideia de você fazer nas escolas, porque desde cedo já vai levando essa ideia do se conhecer. Sim, e às vezes são coisinhas bem simples que são trabalhadas e que realmente transforma. Exatamente. Você vai voltar um pouquinho, entendendo um pouquinho mais do lado das mulheres, como que funciona. Você também tem um método só para mulheres. Tenho. Né? O método Mulheres Disruptivas. E foi bem isso que eu estava criando bem nessa época. Comecei na pandemia. Como eu fiquei mais intensa nos estudos durante a pandemia, eu também decidi que eu ia ter um método próprio de trabalho. Por quê? Durante anos, ouvindo pessoas, trabalhando, atendendo pessoas, eu percebi que mesmo com várias ferramentas, com várias formações, nenhuma ferramenta traz tudo para o consciente para ser trabalhado com repetição ou com pequenos impactos emocionais, que quando a gente traz para a consciência, a gente consegue trabalhar dessa forma. Muita coisa fica lá no inconsciente, porque doeu demais. Às vezes são coisas simples, mas que doeu e a gente nunca vai lembrar e nem consegue trazer para a consciência. Mas está ali, incomodando, está ali travando, está ali limitando. Como faz para conseguir liberar isso? Como faz para transformar, então, se não vem para o consciente para ser transformado? Tendo um forte impacto emocional. E aí, eu tinha criado todo o método, eu só não encontrava o que vai fazer esse impacto emocional acontecer. Aí, um dia eu fui atirar no clube de tiro. E quando eu atirei, eu tive um forte impacto emocional. Eu pensei, tá aí, completei o método. O forte impacto emocional vai acontecer no clube de tiro. Aí eu configurei todo o método, o processo, e eu fiz 2 turmas para validar o método. Aí validei, registrei, isso tem 3 anos. Mas eu percebi também que individual ia funcionar muito mais. Ia ser muito mais assertivo do que fazer em grupo. Então hoje eu atendo mulheres disruptivas de forma individual. A gente faz 6 sessões, na 7ª sessão eu levo a mulher para o clube de tiro. Toda a construção e o que acontece lá causa um forte impacto emocional. Depois a gente faz mais 2 sessões para calibrar tudo que foi trabalhado. E aí, por que é só para mulheres? Porque no homem já está no instinto o negócio de atirar. Então não vai causar um forte impacto emocional. É verdade. Mas na mulher causa. E tu sabe que esses dias eu fiquei pensando que eu preciso descobrir o que é que causa um forte impacto emocional no homem. Para fazer um método para conseguir liberar esse negócio do inconsciente dos homens também. Verdade. Já que está aumentando a busca por ajuda, eu vou descobrir. Aí eu vou voltar aqui, me oferecendo já para voltar. Mas com certeza, eu sempre falo, as portas estão abertas. Aí eu vou voltar aqui para falar do novo método que eu criei. Perfeito. É óbvio que eu ainda nem sei como vai ser esse método, o que é que causa esse forte impacto emocional. Inclusive os homens que estão ouvindo, se quiserem dar sugestão, tal coisa causa um forte impacto, aí eu tenho que fazer todo um estudo, aí sim tem que validar o método para registrar, para daí poder... eu tenho um método que faz isso, isso e isso. Mas vai acontecer, e eu estou falando em público, porque se eu falo, porque vai. Olha que maravilha, então estamos todos desafiados, inclusive a Neuza, nesse método aí, quando criar também vim para o Nenecast aqui para falar exclusivamente desse método para os homens. Que realmente eu até agora não vi nada desse sentido assim que tire
como que eu posso falar? Esse método de fazer os homens também ter um forte impacto para tirar essas barreiras que estão travando. E eu só falta encontrar o quê? Eu acho que é algo que não é. Não, eu acho não vai ser algo impactante dessa forma, como o da mulher vai lá e explode. Do homem talvez precise ser algo mais para dentro, mais de acolher, não sei. Mas eu vou descobrir. Aguardem os próximos capítulos. E agora você está com um espaço incrivelmente lindo, né? Tem o teu espaço, Neuza Despertar, aqui na cidade, que tá maravilhoso. Comenta um pouquinho sobre. Eu tinha como objetivo ter um espaço onde possa trabalhar corpo, comportamento e emoções. E lá no finalzinho de 2023, eu escrevi meu decreto para 2025, para 2024, mas coloquei que eu teria esse espaço até janeiro de 2025. E em fevereiro de 2024 surgiu um negócio. Eita, olha, e o negócio com, por exemplo, o estúdio de Pilates pronto, que trabalha o corpo. Então, desde fevereiro de 2024, existe a clínica Neuza Despertar, o espaço Neuza Despertar. E nós temos lá Pilates, fisioterapia, tem nutricionista que atende lá, tem uma terapeuta alimentar infantil, que também é uma nutri, mas ela só atende crianças. E eu tenho a sala de treinamento, então consegui colocar em prática mais coisas do meu trabalho, o treinamento, tem massoterapia e a gente consegue dessa forma trabalhar um conjunto do que é o ser humano. Temos muita coisa ainda para acontecer, começou esse ano, então a gente ainda está muitas coisas em fase de adaptação e de ver, isso aqui vai continuar, isso aqui não vai. E no momento, o que está sendo focado é isso. O Pilates, a fisioterapia, a nutricionista e os treinamentos que eu dou, e a massoterapia. Nossa, que incrível. E é tudo trabalhando o corpo ali intensamente, né? A questão dos treinamentos que você faz também, treinando a mente, isso é incrível aqui na cidade. Eu tenho um treinamento, desculpa, tem um treinamento chamado Potencialize Resultados, que também trabalha de uma forma bem vivencial, além de ter o conteúdo. Nesse treinamento eu juntei muita coisa de que eu aprendi nas mentorias do Joel J. Então muitas coisas eu juntei e coloquei nesse treinamento, porque foi uma oportunidade muito boa que eu tive, foi também um objetivo que eu tracei, que eu iria fazer mentorias próximas do Joel, e bem na época que eu tracei esse objetivo, ele criou uma mentoria chamada Mentoria para Mentores, então a turma era 27 pessoas com ele. Então foi um momento que eu tive de bastante proximidade e consegui ter bastante conhecimento. E eu não acho justo segurar o conhecimento só para mim. Então eu juntei várias ferramentas disso e de outras formações e criei esse treinamento, Potencialize Resultados. E também, claro que lá no espaço Neuza Despertar tem todos os meus atendimentos, né? Exatamente. E todos estão convidados para um café, uma conversa, um bate-papo, um chimarrão. Para quê? Para me conhecer melhor, para entender como funciona meu trabalho, para eu conhecer mais pessoas também. E inclusive para os atendimentos da nutricionista, tem essa primeira conversa também, que é sem custo, é para ir lá e conhecer o espaço, conhecer a profissional, e tem a aula experimental de Pilates também, que é para conhecer o profissional, conhecer o espaço e ver se aquilo faz sentido, se não faz, e depois tomar uma decisão. Eu acho assim que a gente precisa conhecer antes de tomar uma decisão. Por isso que eu já trabalhava desta forma e dentro da clínica a gente trabalha desta forma também. E é incrível, né? Porque daí a pessoa já conhece quem que vai ser a pessoa, qual é o lugar. Então realmente adapta porque daí, né? Precisa fazer sentido. Aliás, todos os métodos que eu crio, todos os projetos que eu vou criando tem um sentido. Tudo tem uma história por trás, tudo tem um propósito. Nada é que acontece do nada. Se não faz sentido, eu nem faço. Então, é isso que eu vejo que precisamos passar para as pessoas também. Como é que alguém vai saber se quer fazer um processo terapêutico com a Neuza se nem conhece a Neuza e nem sabe a forma de trabalhar? É preciso ir lá, conversar, conhecer, para daí dizer, não, eu quero, é com você, ou não, isso não faz sentido para mim, eu não quero fazer. Exatamente.
E se você for lá e não gostar, a Neuza vai te dar um chá de sumiço. É brincadeira. A Neuza também tem um método incrível, que é o chá de sumiço, né, Neuza? Isso aí. O chá de sumiço não é para ninguém sumir de verdade, tá? É o seguinte, o chá de sumiço é um evento para mulheres. E por que chama chá de sumiço? Porque quando elas vão para o evento, elas esquecem dos outros papéis, das outras coisas lá fora e olham para si. Então elas somem um pouquinho da vida, do cotidiano e tem aquele momento para elas. Sempre é um evento terapêutico e eu faço de tempos em tempos. Esse ano tem só 4 programados, 2 já foram, o próximo é dia 14 de setembro. Olha, com tá o tema Conectando-se com a energia do sol, e a gente vai fazendo na trilha, que é aqui. Olha, maravilhoso em lá o Xanxerê. lugar. Aham. Nossa, que legal. Aí é bem quando já tá vindo a primavera também, né? Vindo Isso a primavera, aí. já foi. E o data espaço específica. lá é muito bom para realmente conectar com a energia do sol. Verdade, a natureza e tudo. E até porque também eles estão ampliando um pouco o espaço. Então ali vai Sim. ficar. Nossa, vai ficar incrível, realmente. Então, para quem ainda não tem a sua vaga ali reservada, já segue a Neuza lá no Instagram, né, Neuza? Até porque são somente 25 vagas. Olha, então tá limitado o negócio E aí. metade já foi. Eita! Veja como estão. Metade já foi antes de divulgar, porque teve um grupo que me procurou com uma listinha, assim, de tantas pessoas que querem participar. E aí, essas vagas já estão para essas pessoas. E como o Lucas falou, vai lá procurar no Instagram, já vou falar no Instagram, né? Antes que a gente Isso termine mesmo. de falar e eu esqueça de dizer, meu Instagram é @NeuzaDespertar. Isso aí, então vai lá, já procura, conhece todos os métodos que a Neuza tem lá. Aquele que você mais gosta, mais se adequa, né? Conversa, vai lá fazer uma visitinha pra Neuza, tomar um chimarrão, tomar um café. Conhecer o espaço, né? Que tá incrível. Eu já fui lá conhecer, já fiz uma aula de pilates também, que foi sensacional. Super indico, a professora é maravilhosa, é uma querida, gente, meu Deus do céu. Então vão lá, conhece o Instagram, já começa a seguir, compartilha, manda pra aquela pessoa também que precisa saber como ligar o foda-se aí na vida. E tem um chá de sumiço, tem lá um método, comunidades poderosas também, né, que tem esse método. O Comunidade Poderosas foi algo que eu criei mais no online. Nesse momento eu estou off do online. Então eu atendo individual no online, mas não tenho mais nenhum programa gravado, que era o Comunidade Poderosas. Mas tem uns 4 anos que eu criei esse nome. 3 anos e pouco. Poderosas ou Poderosas tem o P Poderosas. e o H. Quem quer falar poderosa fala e quem quer falar poderosa fala. Acho melhor E Poderosa. aí, esse foi uma marca também que eu criei e que no momento não tem um produto chamado Poderosas para um serviço para oferecer, mas todas as mulheres que passam por processos comigo, elas se tornam poderosas e elas se sentem parte de uma comunidade. E isso verdade. é muito legal, muito para mim, assim, é muito gratificante. E lá no meu Instagram tem nos destaques depoimentos. É muito interessante ler os depoimentos, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas será que eu preciso disso? Será que eu não preciso? Estou em dúvida. Se ler os depoimentos, às vezes vai lá ver, eu tive tal transformação. Muitas pessoas chegam para mim porque leram os depoimentos e dizem, eu li que tal pessoa passou por tal coisa e eu me identifiquei, é por isso que eu estou aqui. Olha Então, que às vezes é maravilha. vendo a história dos Exato. outros que as pessoas se identificam. Exatamente. E isso é muito bom, né? Até porque, assim, até no podcast, quando as pessoas vêm contar a sua história aqui, às vezes até com a sua, né? Sua história que tem várias coisas que já passaram ali, desbloquearam. Então a pessoa acaba se conectando. E diz, não, meu Deus do céu, gostei da Neuza, quero ir lá, quero conhecer. Isso, E vai porque exatamente. se conectou. É bem assim. Uhum, incrível, gente. Então, se você ainda não conhece, aproveita, vai lá, segue e vai tomar um cafezinho, um chimarrão com a Neuza lá. Muito obrigado, Neuza, por sua presença no podcast. Já acabou mais um. Ai, meu Passa Deus. tão rápido. Verdade. Muito obrigada pelo convite, obrigada Imagina. pela recepção, Lucas, e obrigada também, Raquel. E obrigada a todos que nos ouviram. E sempre é uma honra falar, conversar. 1 hora passa muito rápido. Teria assunto para muito tempo, Nossa, verdade. mas a gente pode fazer assim um assunto de cada vez. Exatamente. E eu não sei o quanto fez sentido o que eu falei aqui, mas fica com aquilo que faz sentido para você, aquilo que não faz sentido deixa de lado e um passinho de cada vez para ligar o foda-se. Não é de 1 hora para outra, não existe fórmula mágica. Eu gostaria de chegar aqui e falar,
a fórmula mágica para ligar o foda-se é tal. Não tem. Mas tem um negocinho chamado TBC, que ajuda a ligar o foda-se, que chama tira a bunda da cadeira. Faz acontecer. E tem um método que chama TBC. E isso a gente fala outro dia. Olha só, já deixou um spoiler para um outro podcast aqui, hein? Eita, minha nossa. Vamos lá, hein, gente? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Então já deixamos um spoiler que vai ter mais um podcast com a Neuza, hein? Aguardem. Até porque estamos desafiados aqui, né? A Neuza está desafiada a trazer em prioridade aqui no podcast exclusivo o método para os homens. Isso aí. O método disruptivo para os homens. Todas as pessoas que têm sugestões, eu estou aberta a sugestões para criar este método. Olha só, tan, 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 tan. Gratidão a cada um de vocês que acompanhou e assistiu mais esse episódio do NeneCast de hoje. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente às 8 horas da noite no canal do Paulo Munarete News, no YouTube e também no Facebook e no YouTube do NeneCast. Aguardamos todos vocês aqui. Um beijão para cada um e fui!